100% do desejo de todos, mas que atenda o desejo da maioria daqueles que compõem a Receita Federal do Brasil. Muito obrigado. Antes dos cumprimentos, eu queria ler uma frase de São Francisco de Assis, uma citação de São Francisco de Assis, porque estamos no mês de São Francisco de Assis. No dia, inclusive, hoje é 4 de... Isso. A gente fica tão envolvido que esquece que dia estamos. Comece fazendo o necessário, depois o que é possível. De repente, você está fazendo o impossível. Senhor presidente da Comissão Especial, Júlio Delgado, senhor relator do PL 5864, deputado Wellington Roberto, na pessoa de vocês, cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, senhores servidores da Receita Federal, senhor secretário, analistas tributários da Receita Federal do Brasil. Boa tarde a todos. É com muita honra que, mais uma vez, eu estou aqui representando a minha categoria nesse auditório. Como o presidente disse, a maior audiência pública que eu já presenciei. Bom, quero agradecer o convite enviado ao Sind Receita e quero apresentar nesta comissão as propostas do analista tributário. Mas, antes disso, eu quero dizer que aqui não vai ter uma vitimização, não. Aqui vai ter a apresentação da verdade, porque é com a verdade que o analista tributário confronta todas as falácias que são atiradas contra eles. E é com fatos e citações de documentos da própria Receita, do parecer do PGR, Janot, citado aqui por meu antecessor, que nós vamos confrontar todas as falácias aqui ditas. Bom, vamos para a nossa apresentação. Inicialmente, nós vamos apresentar a origem e a evolução do nosso cargo, porque nós, analistas tributários, somos um cargo genuíno. Desde o princípio, nós pertencemos a essa carreira e a nossa entrada se deu por concurso público. O deputado Major Olímpio ainda está aí? Estou. Eu gostaria que o deputado ouvisse, porque não houve, em momento algum, deputado, a burla ao concurso público, nem vontade de ascender ao cargo de auditor fiscal. Estou aqui, eu vi. O que houve sempre, desde o princípio, foi uma única carreira, e o que houve em nosso cargo foi uma evolução e mudança de nome. Houve também, ao longo da história, a mudança de escolaridade. Vamos à evolução do cargo. Em 1985, peço também um pouco da tolerância da mesa com relação ao meu tempo, porque nós tivemos aqui 3 entidades, 4, agredindo ao meu cargo, e eu sou uma única entidade. Então, tivemos aí 45 minutos e eu só vou ter 15. Bom, o decreto-lei de 1985, tivemos o decreto-lei 2225, criando a carreira Auditoria do Tesouro Nacional, ATN, o nome um pouco equivocado, porque sempre fomos vinculados à Receita Federal e não ao Tesouro Nacional. Cria a carreira ATN e atentem bem para o detalhe, para cumprir atividades específicas da administração tributária e aduaneira, composta pelos cargos de técnico do Tesouro Nacional e auditor fiscal do Tesouro Nacional. Passou-se algum tempo, em 1999, deu-se a primeira alteração nesta carreira, transformando a carreira ATN, vinculando então ao órgão que sempre pertencemos, em carreira de auditoria da Receita Federal, composta pelos cargos de técnico da Receita Federal e auditor fiscal da Receita Federal. Em 1999, o cargo de TTN passado a TRF passou-se a exigir o nível superior. Acontece que, em 1985, embora a exigência do cargo fosse de nível superior, as matérias exigidas em nosso concurso eram as mesmas matérias de um concurso de nível superior. E
a similitude entre as provas do concurso de analista e auditor variou sempre entre 75% e 85% do conteúdo das provas e das matérias de concurso. Em 2007, na famosa super receita, veio a lei, através da lei 11.457, mudou-se novamente a carreira e criou-se a carreira Auditoria da Receita Federal do Brasil, mais uma vez mudando o nome da nossa carreira, composta pelos cargos de analista tributário da Receita Federal do Brasil e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Note-se aí que, desde o princípio, a carreira é formada por 2 cargos. A linha do tempo dos cargos da Receita Federal, 85, 99 e 2007. Não houve ingresso de nenhuma outra categoria no cargo de analista tributário. Já no espaço entre 95 e 99, nós tivemos ingresso dos antigos servidores do IAA, transformado no cargo de auditor, os antigos servidores do IBC, IAA era açúcar e álcool, IBC, Instituto Brasileiro do Café, transformados no cargo de auditor. Nós tivemos também a transformação dos fiscais da SUNAB, transformados no cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Tivemos a vinda dos servidores da Previdência no cargo de auditor fiscal, transformados também no auditor fiscal da Receita. Então, se há algum cargo que houve algum tipo de burla de concurso público, se é que houve, porque isso foi uma decisão do Executivo, e algumas do Judiciário, e não sou eu quem vai questionar, não foi no nosso cargo que isso aconteceu. Que isso fique bem claro, o nosso cargo é genuíno desde o princípio. Na SUNAB não havia exigência de nível superior. Vamos falar no ponto X dessa questão, que é a questão das atribuições. O que é atribuição? O que determina um cargo? O que determina um cargo, a essência de um cargo, está voltada para as suas atribuições. E a Constituição, ela é muito clara, lá no seu artigo 37, e esse projeto de lei, ele tem a ousadia de, através de uma lei ordinária, querer alterar 2 incisos da Constituição Federal. Em seu artigo 37, o inciso 27, o inciso 22 e o inciso 18. Mas, veja bem, o artigo 37, inciso 22 da Constituição Federal, porque lá no parágrafo 1º do projeto de lei, ele fala em servidores de um modo geral. Mas a Constituição, ela é clara quando ela diz: determina que a administração tributária da União seja exercida por servidores de carreira específica. E é o que somos na Receita Federal. Uma carreira específica composta por 2 cargos, que não se comunicam entre si, e não é esse o nosso pleito. Que fique muito claro. E a MP 1915, convertida na Lei 10.593, determina o quê? Determina que a carreira específica da administração tributária e aduaneira da União é a carreira Auditoria da Receita Federal, composta pelos cargos de analista tributário da Receita Federal do Brasil e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Até o momento não existe nenhum pleito de transformação, ou de ascensão, ou de promoção, ou de progressão do cargo de analista para o cargo de auditor. Passamos, então, para a questão das atribuições. As atribuições específicas da carreira de auditoria da Receita Federal. Na carreira, nós temos as atribuições privativas de auditor e temos as atribuições concorrentes. Nas atribuições privativas, os analistas atuam de maneira técnica e, dentro dessa maneira técnica, nós atuamos de maneiras acessória e preparatória da privativa do auditor. Porém, nas concorrentes, que são privativas da carreira, o analista atua da mesma forma que o auditor, em patamar de igualdade. Não existe diferenciação da atuação.
Nós atuamos de forma plena e lá na frente eu vou ler porque a própria Receita Federal escreve isso. Não sou eu quem está dizendo. Atuamos de forma plena. Então, quando se discute a questão de autoridade, colocamos que a autoridade tem que ser... Defendemos sempre que a autoridade tem que ser do órgão. Mas se vai se mexer em autoridade, que ela seja colocada para a carreira, respeitando o limite de atuação de cada cargo. Aqui não se quer invadir campo de atuação de ninguém. De forma alguma. Mas como vamos ser subordinados a uma autoridade no campo onde atuamos em pé de igualdade? A carreira nossa não é uma carreira de hierarquia militar. Aqui não é carreira jurídica. Aqui se fala muito em burla de concurso público, isso é muito lindo. Mas acontece que quando se quer ser carreira jurídica, se faz uma faculdade de direito, se estuda para a prova da ordem e se passa para uma carreira jurídica. Na Polícia Federal, o delegado é formado em direito e é considerado carreira jurídica, o agente não. O agente, o seu nível superior, é como nós na Receita nos 2 cargos. Podemos ser qualquer nível superior. Sejamos nós médicos, físico nuclear, educador físico, administrador de empresa, contador. Não existe especificidade para nenhum dos 2 cargos, que fique claro. Falando dos acordos, acordo não cumprido tivemos nós em 2012. Em 2012, nós firmamos um acordo com o governo federal, assinado pelo planejamento, onde diz que seria criado, nesse acordo, a categoria dos auditores assinou um outro acordo, de fato criando bônus para ele, perfeitamente. Nós optamos, porque o nosso cargo não está à venda, nós optamos por definir atribuições. Nós queremos definir claramente, clarear isso para acabar de uma vez por todas esse clima beligerante que existe em nosso órgão. A partir do momento que isso for clareado e definir o campo de atuação de cada um, nós, administrativos, servidores, acaba essa guerra. Porque a Receita, ela é o céu, e o céu tem lugar para todas as estrelas. Basta que o gestor saiba e queira enfrentar esse problema. Então, em função disso, em 2012, nós optamos por definir as atribuições, criar um grupo de trabalho para definir, clarear isso em lei. Isso nunca foi cumprido. Nunca foi cumprido. E não chegamos aqui chorando nem nos vitimizando, não. Nunca fizemos isso. O que nós exigimos sempre foi respeito. Em 2014... os acordos foram feitos, não foram satisfatórios os acordos financeiros, não foram, nós queríamos mais, queríamos a paridade para os nossos aposentados. Acontece que foi o que foi possível. A política é a arte do possível. E nós assinamos o acordo que foi possível. Mas em 2014 tiveram 3 acordos e eu vou elencar aqui para vocês. O nosso acordo assinado, Sim de Receita, Planejamento, Receita Federal. O acordo dos auditores, assinado Planejamento, Sim de Fisco, Receita Federal. E um terceiro acordo que trata dessa pauta não remuneratória, assinado apenas pela Receita Federal e o Sindicato dos Auditores, o Sindifisco, que nós não fomos chamados... 1 minuto, mas eu peço um pouco de paciência, estou concluindo minha apresentação. Como essa casa é a casa do povo e do equilíbrio, para que tenhamos equilíbrio, eu peço um pouco mais de tempo para poder concluir minha apresentação. Em 2014, esse acordo, nós estamos interferindo nele, primeiro porque não fomos ouvidos, nunca. Segundo, porque esse acordo... ele ataca drasticamente e frontalmente o nosso cargo.
Porque quando se diz aqui que está escrito em lei, estão apenas arrumando? Não, de forma alguma. Esse PL ele está tirando o analista da carreira típica e essencial e exclusiva de Estado, como já foi dito aqui, mostrado a evolução do cargo. Esse acordo está retirando a autoridade do órgão e passando para um cargo que aqui já foi mostrado que em determinadas situações somos iguais, em outras não. Esse acordo altera artigos da Constituição Federal através de lei ordinária. E vamos ao que o analista tributário quer. O que o analista tributário quer, na verdade? Ele quer respeito ao seu histórico profissional, clareza na lei das atribuições da carreira de auditoria da Receita Federal, preservação do nosso espaço de trabalho na Receita Federal, segurança jurídica daquilo que nós desempenhamos no dia a dia, o fim dos conflitos internos que existem na Receita Federal e o final desses conflitos só vai ser possível com clareamento dessas atribuições. Para concluir, Silvia. Ô, gente, vamos aguardar. Eu estou aguardando o tempo. Pode deixar, o tempo dela está... 1 minuto está concluindo agora, deixa ela concluir. Não fizemos qualquer proposta ou alteração nesse PL que prejudique direito de qualquer categoria. Empreendemos todos os esforços possíveis no sentido de convergência e não foi possível. Nossas propostas não engessam a Receita Federal, não pretendemos qualquer transformação no nosso cargo e pedimos a esta comissão que contemple no nosso texto o reconhecimento da essencialidade das atividades do analista, vinculado diretamente às competências específicas e o respeito disposto ao inciso 22. Por fim, como eu não tenho mais tempo, eu peço que os parlamentares me perguntem sobre o parecer da PGR. Obrigado, Silvia. Muito obrigado. Gente. Silvia, obrigado. Major Olímpio, eu peço que o senhor me pergunte sobre o parecer do PGR.